Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos ao vivo aqui no Instagram, começando a nossa sequência de lives Missão Aprovação 2023. Sejam muito bem-vindos, tá? Deixa eu só iniciar aqui, tentar iniciar no YouTube também. Tudo bem com vocês? Todo mundo me vendo e me escutando bem? Todos me vendo e me escutando bem, gente? O YouTube sempre dá problemas, mas vai dar certo dessa vez. E aí, onde é que vocês são? Me falem. Que concursos vão fazer? Calma aí. Pronto. Transmissão ao vivo no YouTube também, começando. Oi, Manu, Vanessa Pereira, Pernambuco. Gente, começamos no YouTube também, tá? Eu só não consigo olhar para duas câmeras ao mesmo tempo. Então, vou olhar para do Instagram, mas o importante é vocês escutarem tudo que a gente tá falando aqui. Beleza? Tocantins, o material de estudo, Rio de Janeiro, PMDF. Gente de todo o Brasil. Muito bem-vindos, galera, tá? A gente vai fazer uma sequência de 5 lives de hoje até domingo, falando sobre os principais temas no estudo para concursos. Talvez alguns aqui não me conheçam, mas eu sou procurador da República, membro do Ministério Público Federal, sou professor da ADM em concursos e já fui aprovado em mais de 10 concursos. Esse é o meu 4º cargo público. E desde 2015 a gente ensina... Tá só o áudio no YouTube. Engraçado, aqui tá a transmissão. Bem, vou continuar. Qualquer coisa, se der problema no YouTube, aqueles esquemas migrem para o Instagram, tá bom, gente? Quem sabe faz ao vivo tem essas coisinhas. Tá, mas como eu vinha falando, e através desse histórico de concursos, eu vi que muita coisa dava certo e vi que muita coisa dava errado. E quando eu passei a orientar os estudos, eu vi que os mesmos erros que eu cometia quando estudava, os nossos alunos cometiam também. E aí, para que a pessoa consiga estudar de maneira eficaz, é importante que ela entenda o porquê que se está estudando daquela maneira. É para isso que a gente faz essas lives de vez em quando. Tem vários vídeos no YouTube. Realmente está dando problema no YouTube, gente. Enfim, vou tentar configurar melhor da próxima vez, tá? Então eu vou fechar aqui no YouTube, vamos ficar só no Instagram, mas a live vai ficar disponível no YouTube, sem problema algum. Então, é importante que você entenda, porque se você não entender, você vai procrastinar. Quando você não organiza os seus estudos de uma maneira que você entenda e compreenda que aquilo ali te leva para frente, te leva para você acertar mais questões, para você ficar mais perto da aprovação, você procrastina, você não estuda. Eu perguntei há pouco, né, como estavam os seus estudos no começo do ano, e muita gente respondeu que estavam meio fracos, ainda se inventando. Uma das razões é justamente a falta de uma organização. E o principal aspecto da organização de estudos é você organizar o seu estudo de uma maneira que você lembre o que está estudando. Porque senão seu estudo não vai servir de nada. Ou pelo menos não vai servir ao maior propósito, que é ser aprovado. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Então, a ideia é que a gente aproveite o máximo de tempo possível o nosso estudo para que consigamos lembrar.
Eu diria que a principal diferença entre candidatos que têm um pré-conhecimento parecido, né? Por exemplo, aquele pessoal que cursou a mesma faculdade, foi submetido aos mesmos professores e tudo mais, eu costumo dizer que a diferença está justamente na otimização, ou seja, no que ele consegue aproveitar nos estudos dele para acertar questões na prova, que tem que ser o seu objetivo. O estudo para concursos não é um fim em si mesmo, eu sempre falo isso, sempre faço questão de repetir. Eu não estou aqui para ensinar vocês a serem professores das matérias, eu não estou aqui para fazer vocês serem especialistas. Eu estou aqui para fazer vocês passar, para fazer vocês passarem, tá? Então, tem várias coisas que a gente vai deixar em segundo plano. Por exemplo, precisa você saber tudo de todas as matérias para passar? Não precisa. Então, se é assim, por que você estuda todas as matérias de forma aprofundada e com a mesma ênfase entre os assuntos? Não faz sentido. Então, por quê? Porque fatalmente a gente vai até ver isso ainda na aula de hoje, você acaba dando a mesma importância a assuntos que têm importâncias diferentes. Se os assuntos têm importâncias diferentes, você tem que dar tempos diferentes para eles. Tudo bem? Beleza. Bem, gente, a live de hoje ela vai ser dividida em duas partes. Uma teórica e uma prática, tá? A teórica vai ser no começo, para vocês entenderem o que é de fato a revisão. E a prática é ensinando como vocês vão revisar da melhor maneira possível. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, a gente precisa entender muito como algo acontece para depois saber como executar. Ok. O que é revisar, gente? Sem mais delongas, revisar é basicamente você rever, tá? Então, se você... muita gente vê a revisão como um monstro de 7 cabeças que não sabe onde vai encaixar e tudo mais, mas basicamente quando você lê algum assunto e dali a uma semana você conversa sobre ele, você está revendo. Revisar é rever de qualquer maneira possível. Então, se você está, assistindo o jornal e o jornal, alguém foi preso preventivamente e no jornal apareceu a decisão que a pessoa foi presa preventivamente por garantia de ordem pública. Você revisou, assistindo o Jornal Nacional, você revisou o assunto prisão preventiva de processo penal. Tudo bem? Então, a revisão é basicamente rever. O que acontece com muita gente é que as pessoas querem uma revisão perfeita. Querem determinar quando vão revisar e querem determinar quando vão lembrar aqueles assuntos revisados. Aí que está o problema. Não tem como isso acontecer, porque o nosso cérebro é que manda na gente, não é a gente que manda no nosso cérebro. Se fosse a gente que mandasse no nosso cérebro, a gente ia dizer: cérebro, é o seguinte, eu quero ler tudo agora e daqui a uma semana, que vai ser a minha prova, eu quero lembrar de tudo o que eu li hoje. Assim seria se a gente mandasse no nosso cérebro. Mas é ele que manda na gente, ele vai dizer assim: olha, Adalberto, eu só vou lembrar do que eu considerar importante. Mas para eu considerar importante algo, você tem que mostrar a importância desse algo. E demonstrar a importância não é somente você ler uma vez. É você ler várias, e várias, e várias, e várias, e várias vezes, até passar. Até passar. Tem um post que coloca assim: ler, reler, esquecer, depois ler de novo, esquecer mais um pouco, ler mais uma vez, até ser aprovado. É isso que vai importar. Você lê, relê e relê muitas vezes porque você precisa mandar a mensagem para o seu cérebro, dizendo: olha, cérebro,
Isso é importante, meu irmão. Lembra desta bagaça na hora da prova, por favor? Por favor. Tá? Então, basicamente, quando a gente pensa em revisão, revisão é isso. É você rever para depois lembrar. A revisão, ela pode acontecer de diversas maneiras, como eu falei da questão do jornal, né? Ela pode ser você relendo, ela pode ser você escutando algo, ela pode ser você vendo uma videoaula, ela pode ser você fazendo questões, ela pode ser de inúmeras maneiras. Basicamente é rever aquele conteúdo já estudado. Então, se você parar para pensar e juntar, botar o tico e o teco para funcionar, você vai lembrar, poxa vida, então, se eu fiz uma faculdade, porque tem gente que tá para fazer nível médio, né? Então, concurso de nível médio, então a sua faculdade não vai ser relevante para aquele concurso. Mas se eu fiz faculdade, estou estudando para a área jurídica, que é a maioria aqui do pessoal que me segue, basicamente eu estou revisando tudo, porque eu já vim em algum momento na faculdade. É isso mesmo. Por isso que você, eu vou recomeçar agora no cursinho, tudo, e depois vou bolar uma estratégia de revisão, já a gente vai falar das estratégias malucas de revisão. Não, você basicamente já está revendo tudo. O que está ocorrendo? O seu problema está sendo em lembrar do que revisou. Não está sendo revisar. Então tira da sua cabeça isso. A revisão ela tem um fim. Assim como o estudo tem um fim em si mesmo, a revisão também tem um fim. Fazer você lembrar na hora da prova. O estudo, qual é o fim do estudo? Fazer você passar. Revisão, fazer você lembrar na hora da prova. Tudo bem? Beleza. Então, essa questão da memória, que é o que a nossa revisão vai trabalhar, ela já foi estudada muitas vezes e eu não vou nos deter muito nesse aspecto, porque é algo meio chatinho, mas só para vocês entenderem o resumo da ópera, teve um cara que estudou a memória e tentou ver algumas maneiras de lembrar tudo que ele lia. Tudo que ele lia. Foi o Ebbinghaus. Começo do século XX. Ele é importante porque já vocês vão entender por quê. O Ebbinghaus ele criou uma fórmula da memória. E essa fórmula da memória era mais ou menos assim. Olha, veja se vocês não já escutaram isso. A fórmula da memória era a seguinte. Você lê e depois estuda em 24 horas. Depois estuda em uma semana. Depois estuda em um mês. E depois estuda em 6 meses. Se você fizer esse esquema de revisão, 24 horas, uma semana, um mês, 6 meses, você vai lembrar da maior parte do conteúdo que você está estudando. Quem aqui já viu isso, gente? Quem aqui já viu isso? Aí você pensa, poxa vida, foi um gênio que criou isso. Esse método de revisão é maravilhoso. Ele foi criado no início do século XX. E ele não serve de porcaria nenhuma. Tá? Nada. E eu falo isso como ele é. E se alguém falar diferente, pode mandar conversar comigo. Eu provo por A mais B. Mas eu vou falar só 2 aspectos para vocês disso daí. Primeiro, é impossível fazer isso. Por quê? Sim, por uma razão lógica de que você paulatinamente vai vendo mais conteúdos e esses conteúdos vão ficar para revisar em determinado momento. Vai revisar em determinado momento. Então, a menos que você organize todo o conteúdo que você quer ler de todas as matérias em 6 meses, todos os conteúdos de todas as matérias em 6 meses, estudando provavelmente 12 a 14 horas por dia, 10 a 12 horas, 10 a 14, dependendo da sua velocidade de leitura, você não vai conseguir cumprir isso, tá? Esse é o motivo prático, mas há um motivo teórico. Se fosse assim, sei lá, a galera dava um jeito, meu irmão, eu só vou estudar, vou fazer tudo isso e vou passar. Seria algo mais ou menos nesse esquema. Mas há um problema teórico aí também. Não é porque você... Exatamente, o Fábio Campos estava falando.
chega um momento em que você vai ter que revisar mais que avançar na matéria. Você teria que fazer escolhas trágicas. E aí, fatalmente, acabar se atrapalhando, se desmotivando e desestruturando o seu estudo. Mas essa é a razão prática. A razão teórica é que não é porque você viu tudo isso que você vai lembrar. A nossa memória tem um processo de filtragem. Se chama esquecer para lembrar. Gente, imagina só se a gente lembrasse de tudo o que a gente viu na nossa vida. Imagina. Ia ser horrível. Ia ser horrível, galera. Por quê? Porque tem várias coisas, por exemplo, que a gente quer esquecer. Outras coisas não servem para rigorosamente nada. Então a nossa memória, ela precisa tirar um espaço ali para reservar para coisas úteis que você nunca esqueceu. Então, o simples fato de você repetir um dia, uma semana, um mês, 6 meses, muitas vezes com sacrifício, não significa nada. Tanto é que, por exemplo, você pode ter lido o livro uma vez. Por exemplo, eu estou lendo esse livro agora, tá? Ele fica aqui do lado da minha mesa. De vez em quando eu pego ele para ler. 12 Regras para a Vida. Recomendo demais, excelente, do Jordan Peterson. Simplesmente, dificilmente eu vou esquecer o que eu estou lendo nele. Tá? Dificilmente. Por quê? Um livro que marca muito bem. Um livro que dá muitos exemplos, muito didático. Um livro que eu estou lendo sem precisar lembrar. Olha só que coisa, né? Quando a gente não precisa lembrar, porque eu não vou ser exigido em nenhum teste, isso daqui, não vão me exigir nenhum teste, eu lembro muito. Mas quando a gente precisa lembrar, a gente não lembra. Que coisa, né? Por que isso acontece? Não sei. Não é a minha função aqui te dar a resposta para isso. A nossa função aqui é fazer com que isso aconteça menos. Aconteça menos. Porque se acontecer cada vez menos, a gente vai conseguir melhorar a nossa fixação e passar. Beleza? Beleza. Então, esquecer para lembrar. Quando você lê algo e no outro dia você esqueceu, não tem problema. Não tem problema. A sua memória não funciona desse jeito. Você não precisa lembrar no outro dia. Você precisa lembrar na prova. Lembra disso. E a nossa memória vai trabalhar para isso. Não fica tentando ficar que nem um maluco. Tá? Mas esse cara, o Ebbinghaus, só para acabar a historinha, né? Acabei divagando. Logo depois, 1920 e poucos, um professor inglês, ele era alemão, professor inglês, já desmistificou com poesia. Um aluno lia uma poesia, depois passava um tempo sem ler, depois lia de novo. Quando ele passava um maior tempão sem ler, assim, tipo, vamos supor que era mais. Ele leu uma vez a poesia, uma semana depois leu, aí quando foi perguntado não lembrava. Quando ele leu, sei lá, 2 semanas depois, ele lembrava muito mais do que na primeira leitura. Por quê? Porque a poesia tem sentido. Para alguns alunos, aquela poesia marcou. O sentido daquela poesia marcou. A poesia fazia sentido, enquanto o Ebbinghaus, ele queria decorar letras, sequências de letras. A, B, D, J, F, K, K, L, B, tá? Então, quando algo fazia sentido, a pessoa lembrava com mais facilidade. Aí a gente volta para os estudos para concurso. Quando você lê algo e aquilo dali não está contextualizado de primeira, porque você está lendo pela primeira vez, gente. Você está lendo pela primeira vez. Você leu algo. Qual é a probabilidade de você lembrar disso amanhã? Você leu algo hoje, pela primeira vez. Qual a probabilidade de você lembrar disso amanhã? Muito pequeno. Tá? Muito pequeno. Adalberto, é por isso que eu gosto de videoaula. A videoaula, ela dá o contexto, mas não pode ser pode ser em qualquer tipo de plataforma. Aula, você está lendo um livro e tal.
é só porque é a primeira vez. Ou se você estiver estudando depois, né, do colégio e tudo mais, é a primeira vez em muitos meses, em até anos, que você está lendo ou relendo aquilo ali. A tendência é realmente que você não lembre. Por quê? Porque o cérebro ainda não está associando que aquilo é importante e ele não entendeu muito bem, provavelmente. Por quê? Quando você está lendo algo e quer entender contexto, é interessante o contexto de toda a matéria, do assunto, da matéria, e não somente aquilo. Com o tempo, o seu cérebro vai associando, fazendo as associações. Essas associações espontâneas, não deliberadas, não propositais. Associações espontâneas é que fazem você lembrar dos conteúdos. Tudo bem? E falando nisso, a gente tem 2 tipos de repetição ou revisão, tá? Temos a repetição, é a última parte da parte teórica, digamos assim, da live. Repetição intensiva é o que, gente? Repetição intensiva é basicamente, se eu fazer assim. Esse princípio é algumas vezes conhecido como Lei de Price, em homenagem a Deus. O princípio pode ser modelado usando-se um gráfico no formato aproximado de um L, com o número de pessoas no eixo vertical e a probabilidade de recursos no horizontal. Você parou de ler aqui e voltou. Esse princípio é algumas vezes conhecido como Lei de Price. Quem nunca, né? Regressão visual. Péssimo para leitura. Não somente diminui sua velocidade de leitura, como não serve de nada. Por que, Adalberto? A repetição intensiva, isso aqui não vale somente para um trecho, não. Vale para capítulos inteiros, tá? Você acabou um capítulo e quer reler ele, achando que vai lembrar mais. A repetição intensiva, acontece 2 coisas com ela. Primeiro, ela tem uma faixa de tempo de fixação muito curta. Então, você vai lembrar disso amanhã? Provavelmente, se você repetir intensivamente. Vai lembrar amanhã? Vai. Mas você precisa lembrar disso amanhã ou na prova? Eu já sei. É só eu pegar um calhamaço de coisas bem resumido, pegar os últimos 2, 3 dias antes da prova e ler e reler ele bastante. É uma das formas de revisão. Tudo bem? Mas precisa ser organizado. Mas essa é uma das formas de revisão. Fazer dessa maneira. A repetição intensiva ela serve para curtíssimos espaços de tempo. 1, 2 dias ali. Beleza? Mas se a gente busca um estudo a médio e longo prazo, por que, Adalberto? Simplesmente porque não há mágica no estudo para concurso público. Você não vai passar, comecei a estudar hoje, vou passar para juiz em 3 meses. Não vai. Tá? Então, alguns concursos até dá, concursos que tem normalmente editais menores, mas concursos editais grandes, que eu imagino que seja a maioria aqui, não dá. Então você tem que pensar o seu estudo de médio a longo prazo. Para médio a longo prazo, o mais interessante é a repetição espaçada. Lembre desse termo. Gente, na teoria dos concursos, de todo estudo para concursos, eu estudando por esse livro aqui, Como Aprendemos, ele que fala do Ebbinghaus e do Ballard também. Esse conceito de repetição espaçada é o conceito mais importante de a estratégia de estudo. Toda a sua estratégia de estudo é a repetição espaçada. Roberto, o que é a repetição espaçada, então? Basicamente, ao invés de você ler e reler imediatamente aquilo, você lê outras matérias, outros assuntos e tudo mais, e depois de algum tempo você volta para reler. Por que isso? Simplesmente com esse espaço de tempo ali, você já deixou o seu cérebro, pasmem, esquecer boa parte daquele conteúdo. Você já deixou ele esquecer. Ou pelo menos ele foi para o seu inconsciente. O seu consciente é a sua memória de curto prazo, a memória que você consegue ali determinar mal e porcamente. O seu inconsciente é médio e longo prazo. Vou fazer só um parêntese aqui, tá? Parêntese.
A nossa memória, no nosso inconsciente, ele funciona através de gatilhos. O gatilho é algo que é falado ali naquele momento e ativa algo no nosso inconsciente para a gente lembrar. Eu vou dar um curto exemplo para vocês entenderem. Muito importante. Essa parte da live é a parte mais importante, tá, gente? A gente vai falar da parte prática, mas essa parte da live em termos de teoria é a mais importante. Eu vou dar 4 situações aqui para vocês entenderem como funciona a nossa lembrança de inconsciente. O nosso vizinho que acabou de se mudar, ele está na nossa memória de curtíssimo prazo, ou seja, a gente viu ele, a gente conhece ele, perguntou o nome, vai lembrar hoje, mas se a gente não vê-lo mais, a gente vai esquecer que ele existe. Tudo bem? Beleza, curtíssimo prazo. A nossa... Tinha outras situações que eu esqueci agora. Mas eu vou colocar as 2 situações que eu quero que vocês associem bem. O nosso professor de autoescola... lembrei. O nosso professor de autoescola, que a gente teve aula com ele. Nosso professor, estou supondo aqui que muita gente já dirige há algum tempo, tá? O meu professor de autoescola foi há 16 anos. Eu lembro dele vaguissimamente. Por quê? Porque ele foi importante em determinado momento da minha vida para passar na prova de autoescola. Sendo que eu não sei nada sobre ele. Por quê? Porque foi muito curta. Foi muito curta a minha estadia lá com ele. Já a nossa professora do colégio, nossa professora do primário, tá? Professora do primário é que passou um bom tempo. A professora do primário passou 2, 3 anos comigo. Então, por mais que eu ainda lembro o nome dela, Maria Tereza, o do professor de autoescola eu não lembro. Por quê? Porque ele passou muito tempo e foi responsável por um tempo razoável das memórias da minha vida. Mesmo já fazendo, 25, 30 anos. Já os meus pais, eu tenho a memória deles direta desde os meus 30 anos até hoje. Desde 30 anos até hoje. Esses 4 tipos de memória, eles vão se confundir no seu estudo. Vai ter assuntos, agora trazemos de volta para os estudos, vai ter assunto que você vai ter visto uma vez há muito tempo e você não vai lembrar nada dele. Vai ter assuntos que você viu muito bem há muito tempo e você vai lembrar razoavelmente bem deles, bastando um gatilho para lembrar. Dá um exemplo, mais um exemplo para vocês. Você encontra um amigo seu de colégio, aí o amigo tá falando sobre o pessoal do colégio, a turma do colégio de 30 anos, aí alguém fala, você lembra da Lívia? Aí, não lembro da Lívia. Aí, não, a Lívia, aquela, moreninha e tudo mais, tu não lembra dela, não? Não, era expulsa várias vezes de sala, não lembro. Que namorou o nosso amigo Mário, a Lívia, lembrei. E aí você lembra de muita coisa da Lívia, da mais aparência dela e tudo mais. Por quê? Foi ativado um gatilho. É mais ou menos o que acontece com a nossa professora de escola e o que vai acontecer com matérias que você leu bastante há muito tempo. Você vai precisar de gatilhos para lembrar dela. Ao mesmo tempo, vai ter matérias que você sempre leu. Sempre leu. Acontecia comigo quando isso? Constitucional e administrativo. Por quê? O meu primeiro concurso eu passei aos 20 anos. Eu tomei posse como técnico do TRT. E desde essa época eu já precisava saber muito bem constitucional e administrativo, porque caía bem na minha prova. Depois eu passei a fazer concurso de técnico para voltar para o Ceará, passei no Rio. E continuava precisando saber constitucional e administrativo. Depois fui fazer concurso para oficial de justiça, constitucional e administrativo. Depois para procuradoria, constitucional e administrativo. Depois para o MPF, constitucional e administrativo um pouco menos. Mas note, eu passei estudando constitucional e administrativo por 8, 9 anos na minha vida, ininterruptamente. São os meus pais, que eu sempre tive contato, tá? E vai ter as matérias, que é o novo vizinho do lado, que eu vi pela primeira vez agora. E se eu não ver de novo, eu vou esquecer. Tudo bem? Então, a nossa estratégia de estudos, ela tem que ser algo
compatível e adequado para fazer com que as nossas memórias derivadas disso que eu acabei de explicar para vocês sejam lembradas, as nossas leituras ou aulas, enfim. Tudo bem, gente. Vocês entenderam o que é repetição espaçada? Repetição espaçada, você lê algo, lê muitas coisas, depois volta e lê a mesma sequência, mas é uma sequência razoavelmente longa, depois volta e lê na sequência. Tudo bem? Aula de materiais e lei seca, tá? Como escolher materiais, como já lei seca, é amanhã. Aconselho que vocês acompanhem também no mesmo horário, 20h23. Mas agora a gente vai para a parte prática. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Vocês podem perguntar se vocês não entenderem. É muito importante que vocês tenham entendido até aqui, porque senão vocês não vão entender bem a parte prática. Tudo certo? Tudo certo, galera? Me respondam. Tudo ok? Show! Gente, basicamente 3 formas de revisar aparecem, ou pelo menos é a maneira como eu recomendo e como eu estruturo todos os cursos da ADN, tá? Os cursos da ADN são feitos, parte jurídica é feita por mim, a parte não jurídica tem outros professores que foram orientados por mim. Então todos os nossos cursos funcionam usam essas formas de revisão que derivam também da repetição espaçada. Tá bem? Primeira forma. Revendo. Relendo. Tá? Relendo. Adalberto, eu faço isso. Primeira dúvida. Adalberto, eu faço isso de qualquer maneira? E eu vou te dizer. Não precisa se preocupar muito com a forma. É uma preocupação que muita gente tem, mas poxa vida. Quando eu vou rever, quem tá vendo de cabeça para baixo, isso, né, ao contrário, significa quando. Esse livro é excelente também, viu? Os segredos científicos do timing perfeito. Foi estudado isso daqui. Excelente também. Eu junto basicamente esses 2 livros, eu consigo bolar uma estratégia perfeita, que continua sendo a da ADN, tá? Mas qual é a ideia? Se foi provado cientificamente que o momento em que você vai ver algo num estudo de médio e longo prazo é irrelevante. No estudo de curtíssimo prazo, que a gente vai falar já já, é relevante. Por quê? Porque quanto mais perto você vê, mais você vai lembrar. Mas no estudo de médio e longo prazo, não. O que é que isso significa, Roberto? Você pode reler com 2 semanas, você pode reler com 1 mês, você pode reler com 47 dias, com 56 dias. Não importa a frequência. Só 2 coisas vão importar. Primeiro, que você leia o que você se propôs no seu ritmo. O que é que isso significa? Por exemplo, eu vou usar os nossos cursos, tá, gente? Vocês sabem que eu sempre utilizo eles como base, porque, enfim, é o que a gente trabalha. Mas você pode, se você está estudando sozinho, você pode colocar na cabeça de vocês se você está montando o seu estudo ou se a gente não tem curso para isso. Você precisa ter uma sequência de estudos pré-determinada. Mas você não vai determinar em quanto tempo você vai acabar isso. Eu vou estabelecer uma sequência aleatória aqui. Eu quero ler controle de constitucionalidade, atos administrativos, teoria geral do crime, provas no processo penal, recursos em processo civil e direito das coisas em civil. Eu quero ler essa sequência porque uma prova vai cobrar isso e só vai cobrar isso. Ao invés de eu ler controle de constitucionalidade e repetir, depois ler de novo e repetir, ou ao invés de ler, repetir 2 vezes controle, depois ler, repetir 2 vezes atos administrativos, depois provas, eu simplesmente leio toda a sequência uma vez
volto e leio de novo. Volto e leio de novo. O que é que vai acontecer? Primeira coisa, não importa o tempo. Se você tem uma velocidade de leitura rápida, você vai ler mais rápido do que uma pessoa que tem velocidade de leitura lenta. Normal. O que é que eu quero só que aconteça? Que a segunda leitura seja naturalmente mais rápida do que a primeira. Mas você não vai pular nada. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez. A concursada 46 não entendeu. Você vai estabelecer uma sequência de leituras. Vai ser todo o edital? Sei lá, se você é maluco, vai. Mas você não vai ler todo o edital. Não vai ler todos os assuntos do edital. Você vai escolher alguns assuntos lá, o que mais cai, enfim, já a gente fala sobre isso. Mas você vai determinar uma sequência de leitura, pré-determinar. O que eu estou falando para vocês é que o tempo que você vai finalizar essa sequência de leitura não vai importar. Não vai importar. Contanto que ao final dessa sequência, ao final desse tempo que você leu uma vez, você volte e leia de novo. Tudo bem? Essa é a primeira informação. A segunda informação é que é interessante que a sua segunda leitura tenha dois aspectos. O primeiro aspecto é que ela seja naturalmente mais rápida. Por que? Participem comigo, participem comigo. Por que ela vai ter que ser naturalmente mais rápida? A segunda leitura vai ser naturalmente mais rápida do que a primeira, pessoal. Por quê? Vamos, participe comigo, pra gente, todo mundo entender bem. Por que a segunda leitura, naturalmente, eu não estou obrigando que ela seja mais rápida. Isso tem que ser natural. Natural. Não ser forçado. Porque você já teve contato com a matéria antes. Beleza. Eu sei que algumas coisas parecem óbvias, mas só para vocês irem acompanhando tudo bem direitinho. Beleza. Já leu uma vez, segunda leitura naturalmente mais rápida. Sendo que o segundo aspecto é que nessa segunda leitura você vai enxergar coisas que não viu na primeira. Na segunda leitura, você lendo qualquer livro, você vê isso. Se eu ler esse livro uma vez e for ler de novo, eu vou ver coisas que eu não vi na primeira vez. Isso é natural. Por que isso vai acontecer? Por que isso vai acontecer? Simplesmente porque você vai fazer mais associações. E perceba, mais uma vez, o nome natural. Associações naturais. Você não está determinando. Poxa vida, eu preciso ver mais coisas, eu preciso de mais detalhes. Não, o seu cérebro, caraca, olha só isso daqui. Eu já estou entendendo melhor. Perfeito. C. Moreira e Aleph, mas já fizeram pergunta do milhão. Sublinha na primeira leitura? Não. Porque você não sabe o que é importante ainda. A partir da segunda é que com as associações que você já fez, e por exemplo, na ADEM a gente recomenda fazer questões, né? Enquanto você lê, questões que você não viu. Na segunda leitura você já vai estar mostrando, caraca, olha só aquela informação que eu vi, mas não enxerguei na primeira leitura. Tava no meu material. Às vezes a pessoa fala assim, caraca, errei aquela questão, não tava no meu material. Quando você vai ver, caraca, tava. Eu li, mas não enxerguei. A segunda leitura vai ajudar isso. Então, a segunda leitura vai ser naturalmente mais rápida e você vai enxergar mais detalhes. Vai enxergar mais detalhes. Então, esses dois aspectos eles vão acontecer. Então, quanto mais você lê, mais isso vai acontecer. Agora, se você lê uma vez achando que está tudo estudado, ou está tudo visto, ou dá como visto no seu material e partir para outro assunto, você simplesmente vai mandar a mensagem errada para o seu cérebro. Dizendo, cérebro, é o seguinte, eu li isso aqui, mas não é importante, porque eu não estou relendo, tá?
Então, quanto aos grifos, gente, não se grifa na primeira leitura. E como se trata de algo muito subjetivo, por exemplo, quando eu não entendi ainda, né, o que era, qual o sentido do grifo, depois, eu ainda estudando para concurso, eu entendi como de fato o grifo ia me ajudar. Mas eu ficava grifando para duas coisas. Primeiro, para eu não dormir, às vezes. Ficava grifando assim para não dormir, né? Fazendo alguma coisa mecânica. Às vezes, sei lá, com sono e tudo mais, mas eu precisava ler aquilo ali. Ou então, algo que eu achava muito diferentão. Algo que eu achava, caraca, que informação relevante essa daqui. Eu nunca tinha visto isso daqui e tal. Porra, é o contrário, você não tem que grifar isso, meu irmão. Porque, fatalmente, se é algo muito diferente, significa que aquilo dali não é importante. Não é importante. E o que é que vai ser importante? Uma outra pergunta para vocês. Se o que é importante para mim no estudo para concursos... Não vou mudar. Seria uma pergunta. Vou mudar a pergunta. O meu grifo vai ser igual ao seu grifo, gente? Não, né? É algo muito subjetivo. Por isso que eu particularmente, e isso é bem de cada um, tá, gente? Eu não gosto de materiais já grifados. A pessoa pega e já grifa. Por quê? Mas isso aqui ele tá grifando porque caiu 50 mil vezes em concurso. Beleza, ok, mas pode ser que isso daqui eu já saiba. E se eu já sei, eu não preciso daquilo grifado. O grifo é para me ajudar a prestar atenção em algo que eu não sei e que cai em prova. E pode ser, eventualidades acontecem. Pode ser que o que eu não sei, todo mundo sabe. Pode ser, e é algo muito subjetivo, que o que eu não sei, todo mundo sabe. E pode ser o que todo mundo não sabe, a maior parte das pessoas não sabe, eu sei. Vai ser a mesma coisa? Não. Então, por isso que tem que ser algo particular. Mas eu comprei, sei lá, material, não sei o que, estruturado, globalizado, revisado, esquematizado, blá, blá, blá. Então, não, você pode continuar com ele. O que eu só estou falando para você é que você precisa dar atenção aos seus, tá? Estou dizendo que o material é ruim. Estou dizendo que porque às vezes ele não vai personalizar para a sua realidade. E você está deixando passar coisas relevantes só porque está confiando de olhos fechados no material e não se confia de olhos fechados em material. Tudo bem? Beleza. Então, primeira maneira de revisar. Tudo tranquilo, gente. Reler. Basicamente, na segunda leitura você vai ler mais rápido. Você vai ver mais detalhes. Terceira leitura, quarta leitura, isso tende a melhorar. Isso tende a melhorar. Por isso que quando a gente para de estudar, é ruim parar total. É ruim. Por quê? Porque simplesmente você está deixando de repetir espaçadamente. Você vai acabar esquecendo. Por isso que eu digo, não é legal parar tudo. Diminui um pouquinho a carga horária, mas continua vendo. Porque por mais que o tempo aumente, o que eu falei no começo? Não importa o tempo que você mate. Não importa. Isso é de cada um. Tem gente que lê mais devagar, outras pessoas lêem mais rápido. Importa o tempo que você fica sem fazer nada. Vai importar bastante. Tudo bem? Beleza. Segunda maneira de revisar, gente. Questões. As questões, elas revisam lei seca, doutrina e jurisprudência. Elas são a única maneira de revisar lei seca, doutrina e jurisprudência de maneira aleatória. Por quê? Porque, obviamente, tem materiais que colocam ali, o material está colocando a lei seca, está colocando a doutrina, está colocando a jurisprudência no mesmo material. Coisa que eu nem recomendo. Então, Beto, por que você não recomenda isso? Na minha época, eu acho que ainda tem. Eu confesso que eu não estou muito por dentro de material que
o pessoal usa, não, assim, fora os que eu indico, né? Mas na minha época, na faculdade, tinha os códigos comentados, Constituição comentada, mas e aí ele pegava a lei e aí se debruçava e colocava as jurisprudências, as doutrinas sobre aquilo ali. O que acontece, gente? O primeiro problema disso é que fica uma leitura muito mais demorada. Um código comentado é uma doutrina, é um livro, um manual. Se você for ver o tamanho dos códigos comentados, são o tamanho de manuais. Então a leitura fica muito mais demorada. O código comentado não é lei seca, tudo bem? Não é lei seca. Mas tem outro problema. Tem os materiais, vários materiais bons. Os materiais são bons, gente. Aprendam a diferenciar materiais bons de se eles são adequados para você. É a mesma coisa, videoaulas com professores excelentes, mas a videoaula é adequada para você nesse momento? De repente não, mas o professor é excelente, mas não é o que você vai usar. Não é porque algo é bom que a gente tem que utilizar. Não é porque algo é bom que você tem que utilizar. Eu não vou responder materiais específicos por uma questão ética, tudo bem? Mas vou dar o conceito para vocês e vocês decidam, aprendam a decidir. A ideia é que você associe as diferentes maneiras, tá? Associe. Então, você vê algo pela lei seca e eventualmente você não entendeu. Ali 2, 3, 4 semanas depois, você foi ler a doutrina e por coincidência você viu aquele conteúdo de novo. Aí você vai lembrar, poxa vida, vi na lei. Já tive uma associação. Aí você foi fazer questão 1 mês depois daquele mesmo assunto. Aí você errou a questão. Porque as pessoas esquecem as coisas. Errou a questão. Foi ver o comentário. Caraca, meu irmão, eu vi isso daqui naquela lei. Eu vi isso daqui lá no meu material de doutrina. E ainda assim errei. Mas eu já estou vendo pela 3ª vez. E de maneiras separadas. Fontes diferentes. Isso aí vai fazer com que o seu cérebro associe de uma maneira bem mais forte. Vocês entendem? Por isso que, por esses 2 motivos que eu não recomendo pegar um material que já tem tudo e tudo absolutamente esmiuçado. Tem a lei seca, tem a doutrina, tem a jurisprudência e ainda tem questões sobre aquele conteúdo. Por quê? Porque vai ser equivalente a uma repetição intensiva que a gente viu ali no começo. A repetição intensiva não vai te servir. A espaçada vai. Perceba, essa forma é um tipo de repetição espaçada. Você viu na lei. 2 semanas depois você viu na doutrina. 1 mês depois você viu na questão. Depois, 1 mês depois você viu, releu a lei. Depois de 2 semanas você fez questão e acertou. Top. Está muito mais bem fixado agora. Gastando a mesma quantidade de tempo que você gastaria. Mais uma vez, essa é a ideia do método. O pessoal começa assim, ele... Porra, Adalberto, mas coloca a questão, eu tô errando uma porrada de questão. Melhor errar agora do que na prova. E outra, quando você erra a questão, você aprende o conteúdo, ou pelo menos você identifica aquele erro e, digamos, apreende aquilo ali. Depois, quando você for ler na doutrina, eu sei que fatalmente você vai ler, porque a gente coloca para ler o que tem, o que é cobrado em prova, você vai fazer essa associação. Então não importa se o que veio primeiro foi o ovo ou foi a galinha, foi a lei seca ou foi a questão. O que importa é você aprender. Por isso que tira a sua vaidade do que é concurso. Sua vaidade tem que ser para você passar. Acertar mais questões e passar. Não é ter estatística maravilhosa do que concurso, tá bom? Entendida a parte de revisão por questões, gente? Entendida a parte de revisão por questões? Beleza. Terceira parte que eu falei que dá para utilizar e tem a ver com as outras 2. Revisão próximo de prova, tá? Revisão próximo de prova, quando eu digo próximo de prova, revisão próximo de prova é faltando 2, 3 dias para a prova. Não é faltando 2 a 3 meses para a prova ou 2 a 3 semanas para a prova.
2 a 3 semanas você pode fazer um reta final, colocando muitas questões no seu cronograma, colocando mais tempo de uma matéria que você está mal. Tá? Vai ficar salva a live, tá, gente? Aqui não tem nenhum tipo de escassez, não. Vai ficar salva a live. Mas voltando. Perdi o fio da meada. Perdi agora o fio da meada, gente. Pra você ver como são as coisas, não é mesmo? Me lembre, o que é que eu tava falando? Eu perdi mesmo, gente. Me lembrem aí, vai. Era a revisão. Não, era o final revisão. Sim, valeu, Caio. Revisão reta, sim. Reta final, tem a reta final de 2 a 3 semanas, que você coloca mais questões no seu cronograma, tal. Intensifica a sua carga horária. Mas tem a revisão poucos dias antes da prova. Essa é uma revisão diferente, tá, gente? Por quê? Simplesmente porque você precisa revisar o máximo de conteúdo possível numa quantidade de tempo minúscula. Como eu vou fazer isso? Eu vou conseguir de maneira aleatória, em 2, 3 dias, pegar o meu material e ver todos os conteúdos que eu acho relevantes, mesmo que eu estude 15 horas por dia? Claro que não. Claro que não. Então, como é que eu fazia? E eu vou falar para vocês que eu fazia desde a época de concurseiro. Ensino aos meus alunos nas nossas aulas, né, dentro do método e tudo mais, e eu não encontrei método melhor para revisar próximo à prova. E o bacana é que serve para prova objetiva, prova subjetiva e prova oral. Eu utilizei nos 3. Basicamente, você vai tentar bolar um material excepcionalmente curto. E um material excepcionalmente curto que tem a ver com você. O que é isso? O seu material vai ser diferente do seu coleguinha. Não vai servir. Então, como é que a gente vai produzir? Como é que a gente vai construir esse material? Através das questões que você errou na sua preparação. É isso. Prestem atenção. A questão que você errou na sua preparação, ela tem o seguinte, é algo que você não sabe e cai em prova. A questão que você errou na sua preparação, ou pelo menos você não sabia, né? É algo que você não sabe e que cai em prova. Se você errou quando fez ela, fatalmente o conteúdo é um conteúdo passível de esquecimento. Passível de esquecimento. Uma opção seria o caderno de erros. Se aprovado, seria o caderno de erros, eu considero muito demorado fazer, tá? Então, o que é... E ele também, às vezes, não tem contexto. Não tem contexto, caderno de erros. Por exemplo, e aí muita gente pergunta, professor, e aí, vale a pena fazer caderno de erros? Se você está com muito tempo, tá? A sua prova, sei lá, está começando a estudar agora, de repente vale, mas eu não gosto de ensinar para vocês gastarem tempo de maneira quando tem um outro modo mais eficaz. O caderno de erros, ele não tem contexto. Então você faz uma questão, erra. Aí, uma questão sobre provas do processo penal. Aí depois você faz outra questão sobre inquérito policial. Aí depois você faz outra questão sobre recursos. Essas questões, elas são anotadas no caderno de erros sem contexto. Sem contexto. Ah, Roberto, mas eu eu organizo por temas. Eu organizo por temas. Mesmo assim, não estão na sequência. Tá? Agora, se você errar uma questão, verificar o motivo do erro, se é um artigo, uma parte doutrinária ou uma parte jurisprudencial, ir no seu material e grifar, ó o grifo aí, e grifar única e exclusivamente isso, você vai ficar com um material
super, hiper, mega resumido para você revisar antes da prova. Por quê? Pensem comigo, galera. Vocês não vão grifar nada, absolutamente nada na leitura, nada, só vão ler. Aí todo dia lá na ADN a gente faz questão. Aí você foi fazer questões, você leu no dia administrativo e constitucional, foi fazer questões de processo civil. Aí foi lá, estava fazendo a questão, errou porque era um conhecimento lá do artigo 67 do Código de Processo Civil. Caiu em prova, você errou. Você foi lá no seu vademecum e grifou aquele artigo. Nada mais está grifado. Nada mais. Só esse artigo que você errou. Aí você acertou a outra questão, acertou mais uma, errou a quarta questão, que era do artigo 519 do CPC. Você vai lá e grifou no 519. Aí passou umas 3, você acertou, na outra você errou uma questão de princípios do processo civil. Você foi no seu material doutrinário, resumido, espero eu, vai lá e grifou aquele conhecimento que precisava para acertar aquela questão de princípios do processo civil. Você vai fazer isso com todas as matérias. A Mari, o Ago, tá falando, se não grifar eu durmo, o grifo me ajuda a concentrar. Por isso você deixa as questões para o final. As questões são a última parte do cronograma, e aí para você não dormir, você está fazendo questão e vai lá no seu material e grifa. Tudo bem, mas os horários de leitura tem que ser com você mais descansado. Então você foi lá e grifou. Quando você parar para ver perto da sua prova, ver esses grifos, tudo que está grifado no seu vademecum, se você fizer com esse método, tudo que está grifado no seu vademecum significa que você errou, ou seja, você não soube em algum momento do seu estudo e que cai em prova. Cai em prova e você não soube ou não está sabendo. Tudo que não estiver grifado significa que ou você sabe, cai em prova e você sabe, ou não cai em prova. Então não precisa estar grifado. O que é que a gente faz com esse método? Simplesmente você tira do subjetivismo ao seu sistema de grifos. Ele fica um sistema de grifos objetivo. Você não precisa dizer, poxa, será que isso é importante? Será que é? Não sei. Vamos ver se eu erro alguma questão. Se eu errar e cair em prova, ele é importante. Eu vou lá e grifo. Isso torna a sua leitura muito mais rápida. Por quê? Porque quando você está lendo normalmente, percebe, isso aí vai ser a revisão pré-prova, né? Mas quando você está lendo normalmente o seu vademecum, as leituras e releituras, você não precisa estar grifando as coisas. Você lê mais rapidamente. Uma outra função disso daí. Quando você está lendo e vê aquilo grifado, aquilo ali vai repetir. Repetição espaçada. Não é genial, gente? Isso eu fico todo arrepiado. É genial, porque você lê, porra, eu errei, mas agora eu tô ligado que eu errei e tô vendo de novo, não vou errar mais. E cai em prova, é importante. Leoberto, e quando eu leio e releio várias vezes e aqueles grifos estiverem desatualizados, muda a cor. Tava grifando não gosta do negócio tudo pintado. Muda a cor de verde, coloca amarelo. Coloca rosa depois. Fica mudando a cor depois. Compra outro vademecum. Zera tudo. Aí, perceba. Quanto menos grifos tiver no seu material, não serve só para vademecum, tá? Serve também para doutrina e jurisprudência. Quanto menos grifos você tiver, mais você está sabendo. Quanto menos grifos você tiver, mais você está sabendo. Porque você tem que estar fazendo questão também. Perceba a importância das questões. Quando você não está fazendo questão, você não está sabendo o que é importante. O seu vademecum vai ficar sem grife, sem que você não vai saber. Não vai estar te ajudando em nada. Tá bem? É isso. Me empolguei. Tudo bem, gente? Deu para entender, né? E é com essa que a gente encerra a nossa live.
E quero lembrar a vocês que a gente está com o método ADN aberto com desconto de início de ano, tá bem? Já tá lá no método ADN, que deve estar assistindo aqui a live. Tá, vou colocar no nosso story, na bio lá do meu Instagram. E é isso, até domingo estamos com inscrições abertas com esse valor promocional. Depois não tem chororô. Amanhã, lei seca e materiais. A gente vai falar como escolher materiais e como ler a lei seca e, obviamente, ler esses materiais. Beleza? Vai ter a ver com a live de hoje. Quem não assistiu, pegou do final, assiste desde o começo. Vai ser importante. Beleza, gente? É isso. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.